nós vamos começar um conteúdo novo. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os ângulos. O que são os ângulos, como eles se classificam, onde nós encontramos esses ângulos e tudo mais, certo? Então, primeiramente, ângulos são figuras formadas no encontro de duas retas. Então, olha aqui, eu tenho dois lados representados aqui de verde, e esses dois lados se encontram em um ponto roxinho aqui, que esse ponto roxinho nós chamamos ele de vértice. E assim, a figura que é formada aqui no meio do encontro desses dois lados, em vermelho aqui, é o nosso ângulo, certo? Então, quando você tem lá duas retas ou dois lados de qualquer coisa se encontrando em um ponto, ali no meio dele, então, é formado um ângulo. Tudo bem? Professor, mas e como que a gente vai saber quanto que mede esse ângulo? Porque como a gente está trabalhando de medidas, né, então ele vai medir alguma coisa. Então, para você saber, nós utilizamos a medida chamada de grau, ou graus, tá? Que é apenas uma bolinha em cima do número. Então, por exemplo, nós temos lá 10 graus, 53 graus e assim vai. Então, sempre nós vamos escrever dessa forma. O número, com a bolinha em cima, significa graus. Alguns livros, algumas apostilas trazem também letras gregas, mas isso aí é somente lá para o sexto ano, mais ou menos, tudo bem, pessoal? Então não se preocupem por enquanto. Nós vamos trabalhar com números e com a bolinha em cima, que é o nosso grau, tudo bem? Continuando, nós temos o seguinte: os ângulos aparecem em todos os locais e das formas mais variadas. Nós podemos ter ângulo deitado, podemos ter um ângulo em pé, podemos ter um ângulo pequeno, um ângulo grande, um ângulo médio, certo? Então é o que nós vamos ver cada um deles aí. E para isso nós temos uma classificação. Olha só, este primeiro ângulo é o ângulo nulo, ou seja, é aquele que mede 0 graus, ou seja, não tem abertura, né? Então nós representamos o ângulo de 0 graus da seguinte forma: uma setinha com um pontinho aqui na ponta dela, representamos então por 0 graus, ou seja, não tem abertura esse ângulo. Professor, onde que eu posso encontrar um ângulo de 0 graus? Se você desenhar uma linha no seu caderno e fazer uma setinha aí, marcar um pontinho, pronto, já é um ângulo de 0 graus. Né? Você só fez uma linha. Ou quer dizer que esses dois lados do ângulo também estão um em cima do outro. Ou seja, eles se encontram e formam um ângulo de 0 graus. Tudo bem? Outra classificação que nós temos aqui de amarelo, o ângulo agudo. Aquele que possui uma abertura pequena. Essa abertura está entre 0 e 90 graus. Tá? Então ele pode ser lá a partir de 1 grau até 89 graus. Tudo bem? Quando nós falamos de grau, pessoal, não confundam com grau de temperatura. Temperatura nós falamos com graus Celsius. Aqui nós estamos falando de grau de ângulo. Tá bem? É a abertura dele, o tamanho que ele abre. Depois também nós temos aqui de verde o ângulo reto. É aquele que tem uma abertura igual a 90 graus. O ângulo reto é super fácil de você identificar. Toda vez que você vê um ângulozinho lá, que é um quadradinho com um pontinho no meio, igual aparece nessa figura aqui, que está sendo circulada para vocês, então este ângulo é de 90 graus, tá bem? Então esse quadradinho aqui indica que é um ângulo de 90 graus. E é o mais conhecido de todos. Em todos os lugares nós temos eles. É onde que a gente encontra? No encontro da parede com o chão, no encontro de duas paredes, temos o ângulo de 90 graus, certo? Então ele está em todos os lugares mesmo. Próximo, o ângulo obtuso. Ângulo obtuso é aquele que tem uma abertura um pouco maior, que está entre 90 e 180 graus. Olha esse desenho que está aqui embaixo, de laranjado. Se você fizer umas perninhas assim, ó, vocês vão entender
onde que nós encontramos esse ângulo de 180 graus? Perdão, esse ângulo obtuso. Encontramos esse ângulo onde? Naquelas cadeiras de praia, cadeiras de clube, né? Então lá nós temos um ângulo obtuso naquelas cadeiras, porque você estica a parte traseira dela para trás e aí você consegue ter uma abertura maior, uma inclinação maior, né? Então o ângulo obtuso é aquele que tem uma abertura que vai entre 90 e 180 graus. Eu estou falando desses valores de 0 a 90, 90, 180 e tudo mais, mas esses valores vão ser dados para vocês, tá bem? Às vezes podem ter um exercício pedindo para você apenas olhar o desenho e dizer se é agudo, reto ou obtuso, ou então pode dar o desenho com o valor e pedir para você classificar, tudo bem? Nós temos também aqui, ó, de cinza, o ângulo raso. O que é um ângulo raso? É um ângulo totalmente aberto, que vale 180 graus, certo? Então como que é isso? Eu tenho duas retas, só que uma vai para um lado, outra vai para o outro, e elas se encontram num ponto aqui no meio. Esse ponto aqui no meio forma então esse ângulo de 180 graus, tá? Ou seja, esse ângulo ele não tem curva nenhuma, é só uma linha reta aí também. Não confundam, pessoal, 180 graus com 0 grau. O zero nem essa voltinha do ângulo não tem, tá bom? E esse ângulo de vermelho é o ângulo de uma volta completa, também conhecido como ângulo de 360 graus. Uma dica para vocês decorarem é só lembrar um pouquinho da dancinha que tinha, da música, né, do Gabriel Gava, que eu vou colocar para vocês agora a dancinha. Preste atenção. Viu? Essa dancinha, ela representa a abertura do ângulo de 360 e de 180. Ela diz 180, 180, 360. 180, ele dá meia volta com a cintura, para um lado e para o outro. E 360, ele dá uma volta completa. Então, 180 é a metade de uma volta e 360 é a volta completa. E é o que está escrito de roxo aqui embaixo. Os ângulos também podem ter outros nomes. Ângulo raso também é conhecido como ângulo de meia volta. E ângulo reto, um quarto de volta. Por que um quarto? Porque é a metade da metade. Ângulo reto é o ângulo de 90 graus. Então ele tem a metade de 180. Ou seja, ele é a metade da metade. Certo? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Olha só, essa casinha tem assim. Observe o desenho ao lado e identifique nele. Primeiro, ângulos retos circulando de azul. Depois, ângulos agudos circulando de vermelho. Terceiro, ângulo obtuso circulando de amarelo. Então vamos começar. Vou pegar aqui o azul. Ângulos retos. Os ângulos retos, vamos lembrar, são aqueles que tem aquele quadradinho assim com pontinho no meio. Só que aqui a gente não tem esse desenho. Então como que a gente vai identificar? São aqueles que parecem com a letra L, né? Então vamos identificar aqui onde que nós temos aqui parecendo com a letra L. Olha, tem aqui neste canto, tem aqui também, aqui embaixo. Nossa, para todo lado. Olha só, o que eu disse para vocês? Tem aqui, 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 aqui. Nossa, olha o tanto de ângulo reto, ângulo de 90 graus, gente. Jesus, olha o tanto. Nossa, acabou? Lá em cima não tem, no telhado. Ah, mas tem aqui na janelinha, ó. Olha, aqui tem. Aqui eu vou fazer o pontinho aqui, ó. Aqui, aqui, aqui tem 4 aqui no meio. Aqui, aqui. Ah, tem aqui também. Aqui, aqui, aqui. Nossa, então os ângulos azuis são esses aí, olha. Faltou. Faltou da outra janela. Faltou da outra janela. Olha só. Aqui, 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 aqui. Aqui tem 4. Aqui, 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 aqui. Nossa, então de azul são um monte. Agora vamos para o agudo. Agudo é o pequenininho. Ele é menorzinho assim, de vermelho.
Vamos pensar então aqui, pequenininho. Aqui nós temos agudo. Aqui. Aqui. Nossa, aqui em cima também, olha. Isso, no canto de cá também. Tem mais agudo, gente? Me ajuda a descobrir. Isso mesmo. Acabou os agudos. Muito bem. Agora vamos pegar o amarelo e achar os obtusos. Obtuso é aquele grandão. Assim, bem aberto. Bem aberto nós temos onde? Isso, aqui em cima. Aqui também. Aqui e aqui. Isso. Mas aqui, ó. Do lado desse vermelhinho lá em cima. Sim, agudo também. Olha só. Faltou aqui, faltou aqui. Muito bem. Pronto. Então todos os ângulos estão marcados. Então, de novo. Reto são os cantinhos parecendo a forma de L. Agudo são os mais fechadinhos, né? Os cantinhos mais fechados. E obtuso são os mais abertos. Esses grandões amarelo e aberto. Certo? Vamos ver aqui um próximo exemplo. Vocês sabem o que são ângulos? Observe as imagens abaixo. Vocês conseguem identificar ângulos nessas figuras? Eu consigo. Olha, vou pegar aqui uma cor, vou pegar um verde. Vou pegar, descobrir os ângulos retos aqui, ó. Olha, aqui tem ângulo reto. Aqui. Olha, aqui também. Tem vários, olha. Nessa primeira figura tem muitos ângulos retos. Nós encontramos, então, 6 ângulos retos aqui. Certo? Na outra figura, essa da casinha, vamos descobrir só ângulo agudo, né? Então, aqui, eu vou circular e vou colocar assim, ó. Só retos. Certo? Agora vamos descobrir os agudos aqui, ó. Vou circular e já escrever. Só agudos. Vamos lá. Agudos são aqueles bem mais fechadinhos. E só tem 2. Que é aqui e aqui. As pontas do telhado, né? Muito bem. E nesse carrinho, vou pegar aqui de roxo. Só obtusos. Olha, obtuso é maiorzinho. Onde é que nós temos? Isso aqui, ó. Bem entre o vidro e o motor. Muito bem, só obtuso ali. Tem mais obtuso? Tem. Aqui essa janelinha bem aqui, ó. Aí é obtuso. Olha aqui o cantinho da outra janela também. É obtuso. Então nós temos aí vários ângulos obtusos também no carrinho. O professor tem os outros ângulos nas outras figuras? Tem. Tem obtuso no prédio, tem obtuso na casinha, tem reto na casinha, tem reto no carro, tem agudo no prédio, tem agudo no carro. Tá bom? Então, tem vários aí. Sendo assim, relembrando então tudo que nós vimos aqui nessa aula de hoje. Vimos então os tipos de ângulos e identificamos cada um deles em imagens, desenhos e situações do cotidiano. Podemos perceber o ângulo. Olha só, o ângulo agudo. Onde que nós temos muitos ângulos agudos? No telhado das casas, em algumas das horas representadas em relógios, de ponteiros, entre outros. Vamos pensar num exemplo de uma hora representada em agudo. Uma hora representada em agudo, nós temos lá 1h da tarde ou 1h da manhã. Um ponteiro no 12, o outro ponteiro no 1, que é agudo. Muito bem. Um ângulo reto em algumas horas, nas janelas, nos cantos das paredes, nos cantos do nosso caderno. Né? Olha aqui nessa folhinha, aqui é ângulo reto, aqui é ângulo reto, aqui também, aqui também. Certo? E como que nós vemos então no relógio? Em formato de L. Em formato de L, nós temos lá as 3 horas. Isso, às 3, às 9, também pode ser, 3h30, 9h30, 15 para 6, né, que é 5h45.
Então tem várias horas aí. E obtuso, em algumas horas também, na abertura da tesoura, pensa, você abrindo a sua tesoura. Você abrindo a tesoura, as perninhas dela vão ficar bem abertinhas, né? Então é um ângulo obtuso. Entre outros. Vamos pensar numa hora que tem ângulo obtuso. Às 7 horas da noite, né? Ou da manhã. Tá aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha só. Esse ângulo aqui é obtuso. Indicar também, né? Também é obtuso. Certo? Então nós temos aí os ângulos agudo, reto e obtuso vistos aí em nossa aula de hoje. Tudo bem? Agradeço a participação de todos. Excelente estudo e muito obrigado.